Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês também tenham aproveitado bastante as férias de vocês, tenham descansado, tenham brincado muito, né? Hoje, nós vamos voltar com nossos assuntos, tá? O livro 2, capítulo 7, vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, vamos lá. Então, gente, como nós já vimos no capítulo passado, nós temos células, nós temos tecidos, órgãos e sistemas, né? Nós já falamos rapidamente sobre alguns tipos de sistemas e hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, tá? Qual é basicamente a função do sistema nervoso? Basicamente, a função dele é integrar todas as partes do corpo, né? Todos os sistemas, para que todos trabalhem em conjunto, trabalhem juntos, e assim o organismo ter seu funcionamento mais adequado possível para a sua sobrevivência. Então, vamos começar com a principal célula que compõe o sistema nervoso, que são os neurônios, tá? Os neurônios, vocês podem ver aqui nessa imagem, ele tem esse formato aqui, tá? E ele possui o que a gente chama de dendritos. Esses dendritos, eles vão receber impulsos nervosos. Nós temos também o corpo celular, o núcleo da célula, tá? Esse corpo celular é onde temos as organelas presentes nos neurônios. Nós temos o axônio, ele vai conduzir os impulsos nervosos, tá? Do corpo até as terminações, que são essas aqui. E ele vai transmitir o impulso nervoso. Também nós temos o extrato mielínico, ele vai produzir uma rápida condução dos impulsos nervosos. Então, basicamente, o impulso nervoso seria o quê? É qualquer informação do corpo que é levada para o cérebro. Então, essa informação ela chega nos dendritos, passa por todo o corpo celular, chega nos axônios, e aí ele vai chegar nas terminações do axônio. Bom? Além dos neurônios, também nós temos outro tipo celular, que são as células da glia. Olha, reparem o seguinte, aqui seriam os neurônios, e esses pontinhos aqui fora são núcleos de células da glia. Qual é a função dessas células? Bom, elas agem como suporte, como proteção para os neurônios, tá? Como o nosso foco da nossa aula, sistema nervoso, são os neurônios, nós vamos focar mais nos neurônios, tá? Mas é importante saberem também que existe outro tipo de célula, que são as células da glia. Então, bora lá. Como eu já falei para vocês, os impulsos nervosos são informações, são estímulos, né, que são levados para o sistema nervoso. Então, esse impulso nervoso ele é recebido pelos dendritos, tá? Que vão passar pelo corpo celular, vão passar pelos axônios, e aí, na extremidade dos axônios, vai acontecer o que a gente chama de sinapse. Então, o que seria a sinapse? Seria a passagem desse impulso nervoso, dessa extremidade do axônio para o dendrito de outro neurônio, tá? Esses pontinhos amarelinhos aqui, eles são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles auxiliam na passagem dos impulsos nervosos, tá? Como, por exemplo, dopamina, serotonina, tá? Nós vamos ver alguns deles daqui a pouquinho. Mas, o que é importante você lembrar? Que o impulso nervoso chega no dendrito de um neurônio, passa pelo corpo celular, pelo axônio, chega na extremidade do axônio, que está bem aqui, e ocorre a sinapse, que é a passagem desse impulso nervoso, desse axônio, para o dendrito de outro neurônio. Então, qual é o caminho? Dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito. Assim por diante até todos os neurônios receberem essa informação. Bom, essa aqui é a representação de como ocorre essa passagem de impulso nervoso, tá? Dendritos recebem essas informações, passa pelo corpo celular, chega no axônio, vai passando para todos os neurônios, até que um neurônio vai passar essa informação
para uma célula específica, como por exemplo, célula muscular. Vai ocorrer uma sinapse. E durante essa sinapse, entre o neurônio e uma célula muscular, essa célula muscular vai receber a informação que ela precisa para fazer algum tipo de movimento. Como por exemplo, eu vou correr. Então o estímulo passa por meu dendrito, corpo celular, axônio, até chegar na célula muscular. Quando chegar na célula muscular, ele vai entender que eu preciso correr. Então eu corro. Tá bom? É basicamente essa a forma que o impulso nervoso é passado no nosso corpo. Bom, como eu falei para vocês, durante a sinapse existem neurotransmissores que auxiliam, né, na passagem dos impulsos nervosos. É importante vocês saberem também que cada neurônio é responsável por produzir um neurotransmissor. Tá? Então, nós temos alguns tipos de neurotransmissores que são importantes para o nosso corpo. Endorfinas, encefalinas, serotonina, dopamina. A endorfina e encefalinas, elas são substâncias químicas, assim como todos os neurotransmissores, mas eles vão agir na forma analgésica, né? Como seria isso? Imagine que você está de bicicleta e você cai e se machuca. Logo quando você cai e se machuca, você normalmente não sente dor. Por quê? Elas não permitem que você sinta dor durante aquele pequeno espaço de tempo. Depois você sente, obviamente, mas logo quando você cai e se machuca, você não sente instantaneamente a dor. Ela demora um pouquinho para aparecer. Tá? E isso é por causa da endorfina e encefalina. A serotonina é outro neurotransmissor, é uma substância química também, que está relacionada com o humor, com o sono e a percepção sensorial, tá? Quando está muito feliz e quando está com bom sono, é sinal que essa serotonina está no nível adequado. Quando a quantidade de serotonina ela abaixa o nível drasticamente, ocorre sintomas de depressão. Então, normalmente, quando a pessoa está com sintomas de depressão, os remédios utilizados para o tratamento delas é baseado no aumento de serotonina no corpo. E assim, os sintomas de depressão elas somem. Bom? E a dopamina também é outro neurotransmissor, é uma substância química. Ela está relacionada com a sensação de prazer e de satisfação. Ela também está envolvida na capacidade motora e na regulação dos movimentos. Então, normalmente, ela é muito utilizada quando nós estamos fazendo atividades físicas, né? Pular corda, correr, luta, musculação. Além deles, nós também temos a noradrenalina, que é outro neurotransmissor. Ela vai ter uma influência sobre o humor, sobre a ansiedade, o sono e a alimentação. Nós também temos a acetilcolina, que é outro neurotransmissor, é uma substância química que está relacionada à memória e o aprendizado de cada pessoa. Então, vamos fazer uma atividade na página 31, questão de número 1. As funções do sistema nervoso se associam às propriedades de sua célula básica. Essa célula se caracteriza por, letra A, acumular grande quantidade de gordura no citoplasma, B, englobar ativamente micro-organismos e substâncias estranhas ao organismo, C, gerar e conduzir impulsos nervosos e liberar neurotransmissores, ou D, ser capaz de se contrair e se relaxar. Como nós já vimos, o sistema nervoso é formado por neurônios e os neurônios eles geram e conduzem impulsos nervosos. E durante a sinapse, nós temos os neurotransmissores liberados que ajudam nessa transmissão de impulsos nervosos. Logo, a resposta correta é a letra C. Questão número 3, ainda na página 31. O neurônio humano pode estar em conexão com muitos outros neurônios. É desse modo que uma informação é transmitida pelo sistema nervoso. Letra A. Como se chamam essas conexões? E letra B. Como as informações passam de um neurônio para outro? Então, bora lá. Letra A. A conexão de um neurônio com outros neurônios é chamada de sinapse. E letra B. A informação vai passar de um neurônio para o outro através
da captação do impulso nervoso pelos dendritos, passa pelo corpo celular, chega nos axônios e nas terminações dos axônios, há liberação de neurotransmissores e o impulso nervoso passa do axônio para o dendrito de outro neurônio. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre as divisões do sistema nervoso, tá? Nós temos basicamente dois grandes grupos que nós dividimos o sistema nervoso. Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, pelos nervos, tá? Vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre o sistema nervoso central. Principalmente sobre o encéfalo, tá? O encéfalo, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, gente, ele recebe e interpreta informações sensoriais, tá? Ele também controla movimentos voluntários do nosso corpo. Ele também produz a memória e o aprendizado e vai atuar nos processos emocionais. O cerebelo, ele vai regular a postura e o equilíbrio do corpo. Também vai coordenar movimentos complexos. E o tronco encefálico, ele transmite impulsos nervosos da medula espinhal para o cérebro e vice-versa. Ou seja, o impulso nervoso passa da medula espinhal para o cérebro e o impulso sai do cérebro para a medula espinhal, tá? Ele também vai coordenar o ritmo da respiração e do coração e coordena a deglutição, o vômito, a tosse e o espirro. É importante também vocês saberem que o cérebro ele é dividido em basicamente dois hemisférios, tá? O hemisfério direito e o esquerdo. E cada um tem uma função específica. Bom, olha só. Nessa imagem aqui nós temos alguns córtex, né? Que são regiões que fazem algum tipo de movimento no nosso corpo. O córtex motor, ele vai controlar movimentos voluntários. Aqui nós temos o córtex que está responsável pelo tato. Aqui, a parte responsável pela visão. Aqui a linguagem. Aqui a audição. Paladar e olfato. E o córtex pré-frontal, que tem a questão do planejamento e a atenção. Basicamente, são essas partes do encéfalo que produzem algum tipo de movimento, como, por exemplo, os sentidos. Outra coisa é com relação ao tamanho e a forma do encéfalo em vertebrados, tá? Nota que nós temos os peixes aqui, encéfalo dos répteis, encéfalo das aves, mamíferos, grandes macacos como chimpanzés, orangotangos, gorilas e dos seres humanos. Basicamente, a diferença entre o encéfalo dos seres humanos para os outros animais é a quantidade de neurônios e as suas conexões. Bom, essa quantidade de neurônios e essas conexões permitiram que os seres humanos eles pudessem ter a capacidade de linguagem, criatividade, imaginação, planejamento, memória, tá? E com essa quantidade de neurônios que permitem tudo isso, o nosso encéfalo é muito maior que o encéfalo de outros vertebrados, como, por exemplo, mamíferos e grandes macacos. Tá bom? Então, gente, ainda falando do sistema nervoso central, nós temos a medula espinhal. A medula espinhal é essa parte bem aqui e dela se origina vários nervos. E esses nervos, eles têm ligação direta com outras partes do corpo, como, por exemplo, músculos, tá? Então, o estímulo, ele vem para os nervos da medula espinhal, chega na medula espinhal e chega no encéfalo, tá? E a resposta a esse estímulo vem do encéfalo, medula espinhal, nervos, e aí vai se ligar com outras partes do corpo que mandou esse estímulo. Então, imagine o seguinte, você vai segurar uma panela, só que a panela está quente. Aquela informação, ela passa para o tato, né? Do seu sentido tato, vai chegar lá nos nervos, dos nervos, medula espinhal, depois o encéfalo. Quando chega no encéfalo, vai haver uma resposta, ou seja, qual é a resposta nesse nosso caso? É você
retirar a sua mão dessa panela. Então, a informação passa do encéfalo para a medula espinhal, nervos, vai chegar até a sua mão, aí você tira a mão da panela, tá bom? É basicamente esse caminho que leva o estímulo até o encéfalo e o encéfalo até os nervos de volta. Bom, agora vamos entrar especificamente no sistema nervoso periférico, tá? Basicamente, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos. Os nervos, gente, eles são prolongamentos dos neurônios, tá? Também de tecidos. Então, eles são formados basicamente pelo axônio e vai ter um revestimento aqui de um feixe, tá? Formado por vários feixes. Nós temos vasos sanguíneos, feixes de axônios e dendritos. Aí tem revestimento interno e revestimento externo desse nervo. Nós temos nervos que passam a informação para o sistema nervoso central e outros que fazem o contrário. Pegam a informação do sistema nervoso central e passam para o restante do corpo. Nós temos basicamente dois tipos de nervos, tá? Aqueles que se originam da medula espinhal e aqueles que se originam do encéfalo. Como, por exemplo, aqui nós temos os nervos que partem do encéfalo e aqui que partem da medula espinhal. É importante falar também que esses nervos se originam de forma a formar pares. Ou seja, se desse lado aqui eu tenho um nervo, desse outro lado também tenho outro nervo. Então, esses nervos que se originam tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, eles possuem funções diferentes, tá? Os nervos que partem do encéfalo, eles vão conduzir tipos de informação. Como, por exemplo, informação para órgãos de sentidos, produção de saliva, produção de lágrimas, mastigação, tá bom? Enquanto que os nervos que partem da medula espinhal, eles vão conduzir informações para os membros inferiores, a parte de baixo do nosso corpo, pernas, e membros superiores, que é a parte do tronco e de braços, tá? Bom, gente, é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro, tá? A atividade da semana são exercícios no livro, tá? Página 39, questões 1 e 2. Página 42, questões 1 e 2 também. E a página 43, questão 5, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail que está aqui embaixo. Era isso, gente. Beijo, tchau, tchau, se cuidem.